vamos entender em alguns minutos como é que funciona, como é que se dá este modelo FOCA, o modelo de interpretação bíblica. É importante salientar e deixar de forma bem clara que o FOCA é um modelo congregacional, ou seja, todos aqueles que querem e podem estudar a palavra do Senhor, mesmo sem um conhecimento teológico maior, pode se utilizar do modelo FOCA. O modelo FOCA ele é baseado em duas grandes pilastras. A primeira é o significado, ou seja, qual é o significado que o autor, quando escreveu a Bíblia ou alguma epístola, tinha por inspiração para aquela época. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele tem uma mensagem imediata para aqueles cristãos que estão ali na Macedônia, aqueles cristãos piedosos. Isto é o significado. E a outra pilastra em que se baseia o modelo FOCA é a significação, ou seja, o que significa para a minha vida atual, o que significa para a tua vida neste momento, o que significa para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje. Então, a primeira pilastra é o significado, o que significou originalmente quando o texto bíblico foi escrito para aquela comunidade, para aquele povo. E significação é esta mesma mensagem para a minha vida, para a tua vida. Então o modelo FOCA é alicerçado por estas duas grandes colunas do conhecimento humano. FOCA, na verdade, são as letras iniciais de fé, F de fé ou de observação, C de correlação e A de aplicação, FOCA, FOCA. O que difere este modelo de alguns outros métodos de interpretação bíblica é como nós vamos começar. Porque nós entendemos que o que se move em nós é a piedade do Senhor, é a misericórdia do nosso bom Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com inspiração do Espírito Santo. Então, ao estudar um texto bíblico, eu não procuro imediatamente buscar aquilo que ele me traz como texto, mas eu busco naquele que inspirou este mesmo texto. Então o F vem de fé. O modelo FOCA é o primeiro que eu conheço e único que eu conheço, sinceramente, que ele parte da fé e não propriamente do estudo. Por quê? Porque quando nós abrimos a palavra do Senhor e entendemos aquilo que Deus é, então nós nos esvaziamos de nós mesmos para entender aquilo que Deus quer fazer e pode fazer. Porque tanto o querer como o efetuar é do nosso bom Deus. Hebreus, capítulo 11 e versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, quando eu me aproximo da palavra de Deus, eu estou me aproximando da vontade do soberano. E por me aproximar da vontade do soberano, eu preciso ter fé e crer que ele existe. E se ele existe, eu agrado ele. Porque pela fé e pela palavra de Deus está dizendo que a nossa fé agrada ao nosso bom Deus. Ora, se ele é o dono da palavra, se ele é o dono da inspiração, só ele pode nos revelar tanto o significado como a significação para a nossa vida. Tanto o que significou quando esse texto foi escrito lá na época, como o que vai significar para a minha vida hoje. Então é muito importante que qualquer estudo bíblico
e principalmente o foca, que nós comecemos a fazer pela fé, a fazê-lo pela fé, orando, pedindo ao nosso bom Deus que nos revele o significado e a significação. Há um outro texto muito importante também no Novo Testamento, que é no livro de Tiago. Tiago nos traz, no capítulo 1 de Tiago e versículo 6, temos o seguinte texto, o seguinte versículo. Peça, porém, com fé, não duvidando. Se eu tenho que pedir sabedoria, eu peço com fé, não duvidando. E mesmo no versículo 5, ainda do mesmo livro, capítulo 1, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ou seja, a sabedoria vem de Deus. E se eu preciso de sabedoria para interpretar a Bíblia, para saber o melhor e o profundo do que Deus quer para a minha vida e para aqueles que me ouvem, eu tenho que pedir a Ele, porque a sabedoria é Ele que me dá. E essa sabedoria, segundo o texto que nós acabamos de ler, só pode vir pela fé. Peça, porém, com fé, não duvidando. Então o primeiro passo do foca, e o F de foca é fé. Pedir em oração, para que Deus possa ter piedade sobre a nossa vida, para que Deus possa ter misericórdia e possa revelar a tua vontade através da palavra do Senhor. Depois, nós temos o O, que é observação. Na verdade, o modelo foca é um modelo onde nós temos um grande espiral do conhecimento. Porque, de forma como se fosse um espiral, vai nos conduzindo e sempre voltando ao mesmo ponto, mas com uma certa dose maior de sabedoria do mesmo texto, nos levando ao centro, ou o que chamamos de coração do sermão. É onde a ideia principal pulsa, é onde a ideia principal, assim como o coração, faz com que todo o sangue vá para o corpo, ou que toda a ideia vá para o corpo. Então, a observação é o segundo passo da foca, do modelo foca. E como que nós observamos? Simples. Do texto bíblico, nós sempre temos as personagens. Então, na observação, o primeiro passo é reconhecer quem são os personagens, as personagens que estão naquele texto. Depois, depois de haver estudado e selecionado as personagens, nós vamos então ver o que cada um fez, a ação de cada um. E é importante sempre estarmos ligados e observar o verbo, porque o verbo é a palavra em ação. Então nós observamos as personagens e depois o que cada personagem fez naquele texto. Então nós temos uma história, nós temos a personagem e o que cada um fez nos traz a cena como um todo. Isso é observação. É muito importante. Depois de observarmos, nós temos dentro do foca a letra C, que é correlação. O que é correlação? É simples, é comparar texto com texto. Mas existe uma ordem para nós compararmos o texto com texto. E a primeira ordem é comparar Bíblia com Bíblia. Essa é uma regra fundamental, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nós comparamos Bíblia com Bíblia, livro com livro. Por exemplo, ao estudarmos a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, nós temos uma relação direta com o livro de Atos, capítulo 16. Em Atos, capítulo 16, nós sabemos exatamente como se formou a igreja. Como que Paulo, Silas, foi direcionado e encontraram pelo caminho Timóteo. E depois se reuniu Lucas. Quer dizer, nós então temos uma relação de Bíblia com Bíblia. Filipenses e Atos capítulo 16.
Então, essa correlação é muito importante para nos dar profundidade do conhecimento bíblico. Depois de fazermos isso, nós comparamos o Novo Testamento com o Antigo Testamento, porque boa parte do Novo Testamento é constituído do Antigo Testamento. Há citações, inúmeras citações do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. Apocalipse, por exemplo, existem várias, mas várias citações do Antigo Testamento com Apocalipse. Apocalipse, Zacarias, Apocalipse, Daniel. Então essa correlação nos traz uma profundidade no conhecimento bíblico. Depois de fazermos essa correlação, aí nós partimos para a fonte secundária, porque a fonte primária é a Bíblia. A fonte secundária seriam os livros, enciclopédias, revistas da Escola Bíblica Dominical, sites confiáveis que possam nos trazer uma maior visualização do texto bíblico que nós estamos estudando. Isso faz muita diferença para então sabermos através da correlação onde o texto bíblico quer nos levar. Bom, a última letra do modelo FOCA, que é A, é o mais importante que o FOCA nos traz. Porque com fé nós pedimos a Deus a sabedoria para a interpretação, para o discernimento, para a revelação do quê? Quando nós fazemos a observação do texto, nós queremos entender exatamente o que e para quê. Quando nós fazemos a correlação, nós então aprofundamos o nosso conhecimento para saber o que e para quê. É aí então que se encerra o ciclo do FOCA, porque então nós encerramos com a aplicação. Todo o nosso estudo bíblico ele não terá validade nenhuma se não tiver uma conexão direta naquilo que nós vivemos e daquilo que nós pregamos, que significa aplicação. Pela fé nós pedimos, pela observação nós entendemos o cenário, a cena que está acontecendo, pela correlação nós tivemos um aprofundamento daquilo que está acontecendo, mas tudo isso nos leva à aplicação. Se eu prego a palavra do Senhor, se eu transmito a palavra de Deus, mas esta mesma palavra não se aplica à minha vida, então esta palavra é vazia para quem me ouve. Então a aplicação é exatamente entender aquilo que Deus tem de mais significativo para as nossas vidas hoje. Quando nós estudamos, por exemplo, o exemplo anterior que eu dei, a carta aos Filipenses, nós entendemos primeiro que Paulo foi direcionado pelo Espírito Santo para passar a Macedônia. Ele tem uma visão à noite e essa visão direciona ele, através do Espírito Santo, para a Macedônia. Depois, ele, ao chegar lá, ele prega a palavra. E por conta de pregar a palavra, ele, Paulo e Silas são aprisionados e louvam ao Senhor já perto da meia-noite e oram ao Senhor. Tudo isso nós estudamos, mas o que serve isso para a minha vida? Assim como Paulo, o Espírito Santo deve direcionar o meu ministério e deve direcionar a minha vida em tomada das minhas decisões. Isso é a aplicação. Assim como Paulo, diante de todas as dificuldades e implicações de se pregar a palavra verdadeiramente e como verdade e doutrina do nosso bom Deus, as dificuldades não devem barrar aquilo que Deus tem na minha vida, assim como não barrou o louvor e oração de Paulo e Silas. Então, isso é aplicação. Vamos dizer que fé, observação e correlação é exatamente a mensagem quando ela está sendo concebida. Mas que se eu não aplicar, isso será um aborto. Não nascerá a mensagem. A mensagem não terá vida. Ela começou bem, ela teve todo um processo ótimo, mas não nasceu. Por isso que FOCA começa com o mais importante, fé.
e termina com o objetivo de Deus, a aplicação para minha, para a tua vida, em o nome de Jesus. Bom, agora, para exemplificar esse modelo FOCA e colocá-lo na prática, nós vamos escolher um texto bíblico bem famoso, que nós já ouvimos por várias vezes, que se encontra em Lucas capítulo 9, do versículo 37 ao versículo 43, a parte A. Lucas capítulo 9, do versículo 37 ao versículo 43. Vou ler esse texto para depois então aplicar o modelo FOCA. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E, quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. Quantas vezes você já ouviu esse texto bíblico sendo lido em nossas igrejas e muitas vezes sendo pregado em nossas congregações, em nossa igreja? E quando nós lemos assim de uma forma rápida, né, batendo o olho, uma leitura simples, como eu acabei de fazer, nós somos quase que levados a entender que o coração do sermão, a mensagem está na cura do filho, né? Do jovem, do menino, que o grande milagre está no menino e que a fé que Jesus aqui fala de uma forma mais austera, uma forma mais forte, está relacionado com a cura do filho, do menino. Porém, o FOCA pode nos revelar coisas que até então nós não teríamos percebido. Onde está o coração do sermão? A fé se relaciona a quem? Ao filho? A cura realmente está no filho? De onde vem esse texto bíblico e o que Jesus fez e quer fazer conosco hoje? Bom, pela fé nós já pedimos sabedoria do Senhor para que nos revele esse texto bíblico e a sua vontade para mim e para a tua vida. Observação. Vamos entender então as personagens que estão envolvidas nesse texto bíblico. Olhando e lendo o texto bíblico, nós conseguimos separar 6 personagens, né, que estão diretamente, que têm ações diretas no texto bíblico. 6 personagens, que por ordem é Jesus, a multidão, a grande multidão, o pai, o filho, que recebe o milagre, o demônio, que acompanhava esse filho, né? E os discípulos, que não puderam expulsar o espírito imundo. Então nós temos 6 personagens: Jesus, multidão, pai, filho, demônio e discípulos. Né? Dessas personagens que nós acabamos de separar, nós agora vamos ver a ação de cada uma delas. O que cada personagem fez? Por exemplo, o personagem principal, que é o nosso Jesus, a Bíblia diz em Lucas 37 que ele desceu do monte. Né? Em Lucas 9,41 ele respondeu: ó geração incrédula. Em Lucas 9,41 pediu para trazer o filho. Né? Em Lucas 9,42 repreendeu o espírito imundo que estava no filho. Curou o menino em Lucas 9,42 e entregou o filho a seu pai. Essas são as ações que Jesus fez. E a multidão? Bom, Lucas 9,37, a multidão saiu ao encontro de Jesus. Em Lucas 9,43, pasmava da majestade de Deus, depois do milagre. E o pai? O pai, em Lucas 9,38, ele clamou a Jesus.
Em capítulo 9, versículo 40, o pai ele diz que rogou aos discípulos, né? E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava no menino. Mas em Lucas capítulo 9 e 38, nós também sabemos que era filho único, né? O desespero do pai, né? Primeiro porque era filho e quem é pai sabe que quando o filho sofre, o pai sofre junto. Segundo, que era filho único, era o único filho que esse pai tinha. Até aqui são essas informações que nós temos. Veja que em Lucas 9,42, o personagem demônio, né, derrubou o menino e convulsionou o filho, convulsionou esse jovem. Né? E os discípulos, né? E os discípulos em Lucas capítulo 9, 40, diz que não puderam expulsar o espírito imundo. Então nós sabemos agora o que cada personagem fez. Obviamente que quando eu estou estudando a Bíblia com mais calma, nós passamos tópico a tópico com maior tempo. Aqui nós estamos correndo um pouquinho, né? Para colocar em prática o que é o foco. Agora, o importante é fazer a correlação com os outros evangelhos. O que os outros evangelhos contam da mesma história? Será que eles se contradizem? Ou será que eles se complementam? O que o evangelho de Marcos e o que o evangelho de Mateus conta sobre essa mesma história? Agora então nós entramos no tópico correlação. Bom, através da correlação, agora, nós vamos verificar, pesquisar na Palavra de Deus, para ver se o Evangelho de Mateus acrescenta alguma ação que não esteja em Lucas. Nós estamos em busca de ações de cada personagem para que possa nos trazer um cenário mais aprofundado do conhecimento desta passagem bíblica. Estudando Mateus capítulo 17, do versículo 14, né, em diante, nós temos o mesmo acontecimento contado através de Mateus. Desses seis personagens, o primeiro, Jesus, em Mateus não se acrescenta nada. Continua exatamente como em Lucas. A multidão, de igual forma, também não se acrescenta nada, continua como em Lucas. Os discípulos também, da mesma forma, não puderam expulsar o espírito imundo. Então, em Mateus, nós não temos para esses três personagens nenhuma informação que não estava em Lucas. Mas, preste atenção, o filho, que em Lucas diz que é filho único, em Mateus capítulo 17, versículo 15, diz que ele é lunático e sofre muito. A dor era intensa. Então, além de ser único, lunático, sofria muito. Sofria muito. Em Mateus 17, 18, está escrito que o demônio saiu. O demônio saiu, teve que sair. Porque em Lucas diz que ele derribou e convulsionou o filho. Em Mateus ele saiu. Agora, quando nós vamos para o personagem pai, o livro de Mateus acrescenta uma informação muito importante. E é por isso que o Foca vai nos levando ao coração do sermão, ao real objetivo da passagem bíblica. Porque o pai, em Lucas, ele clamou dizendo, segundo, ele rogou aos discípulos, mas só em Mateus, no capítulo 17, versículo 14, que diz que o pai ajoelhou-se diante de Jesus. Ele teve uma atitude de reverência diante do mestre. Isso está em Mateus 17, 14. Por isso que a correlação é tão importante. Porque em Lucas o pai clamou dizendo, rogou aos discípulos, mas só em Mateus nos traz a informação de que ele ajoelhou-se diante de Jesus. Isso está nos levando para um caminho do sermão, do coração do sermão.
Será que o Evangelho de Marcos pode acrescentar mais alguma coisa que nós não tenhamos visto em Lucas e em Mateus? Vamos verificar? Bom, agora partimos para o Evangelho de Marcos para fazer a correlação, a correlação do mesmo texto bíblico que nós lemos e estudamos em Lucas, depois em Mateus e agora em Marcos. Será que o Evangelho de Marcos pode acrescentar mais alguma informação do que nós estamos estudando? O Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14, também conta a mesma história. E nós temos algumas informações adicionais muito importantes. Por exemplo, em Marcos capítulo 9 e versículo 14, a Bíblia acrescenta que os discípulos disputavam com os escribas, discutiam com os escribas. A multidão também em Marcos acrescenta mais 3 aspectos, 3 ações, que a multidão em Marcos diz que vendo Jesus ficou espantada. Segundo, correndo para ele, o saudaram Jesus. E depois que a multidão concorria, curiosa para ver o que estava acontecendo. Então, só Marcos tem essas informações sobre a multidão que nós não temos nem em Mateus e não temos também em Lucas. Observa também o que Marcos traz sobre o filho. Lembra que quando nós lemos o Evangelho de Lucas, a única informação que nós tínhamos em Lucas 9, capítulo 9, versículo 38, era que o filho era filho único. Só isso. Mas em Mateus diz que esse mesmo filho, ele sofria muito. Então, em Lucas ele é filho único, em Mateus ele sofre muito, mas só em Marcos diz que ele sofria desde a infância. Não era uma coisa momentânea, ou seja, desde a sua infância, esta criança sofria, sofria com isso. Depois, só no Evangelho de Marcos é que diz que ele era um menino, Marcos 9, 26. Então, era um menino. Então, Marcos acrescenta que essa criança era um menino, uma fonte importante. Porque naquela época, menino, filho homem, tinha uma função diferente de filho, de filha, da mulher. Tinha uma responsabilidade muito grande em cima de um filho. E esse filho sendo um menino e sendo um único, desesperava mais ainda este pai. E só no Evangelho de Marcos também que esse filho, diz em Marcos 9, 27, que ele se levantou depois do milagre. Veja que se nós lêssemos só Lucas, as nossas informações seriam pequenas demais para o nosso cenário geral. Então o filho é filho único, sofria muito e sofria desde a infância. E era um menino, criando o maior desespero para o seu pai. E diz ainda que após o milagre ele se levantou. É muito importante o que esses 3 evangelhos colocados um ao lado do outro podem nos dizer da mesma história. Isso é correlação. Sabemos também em Marcos que o demônio, em Marcos capítulo 9, versículo 20, agitou o menino com violência. Derribou em Lucas, convulsionou o filho, mas ele agitou com violência em Marcos. Agora, o mais importante é que quando nós aplicamos o modelo FOCA para esse texto bíblico, o modelo FOCA vai nos levando para o sermão, para o coração do sermão, onde pulsa a ideia central. Lembra que quando nós começamos a falar e ler o texto sobre Lucas, e vocês já devem ter ouvido muitos sermões, muitas pregações sobre esse mesmo texto, com foco no filho, com foco no milagre do filho. E quando Jesus fala assim que a falta de fé, geração incrédula, falando sobre a falta de fé, não estava exatamente só nos discípulos. Aliás, não era exatamente que os discípulos lhe faltavam fé,
mas lhe faltava o foco de onde aplicar esta fé. Porque alguma coisa estava fazendo com que este menino, este filho que sofria desde a infância, este menino, não recebesse o milagre. E através da correlação do modelo Foca, o Evangelho de Marcos diz coisas sobre o pai que os outros evangelhos não diz. Porque o Evangelho diz que o pai clamou dizendo. O Evangelho de Lucas diz que o pai rogou aos discípulos. Mas só no Evangelho de Mateus, 17, 14 de Mateus, diz que ele se ajoelhou diante de Jesus, diante do Mestre, diante do Todo-Poderoso. Agora, só no Evangelho de Marcos fica o relato do que o Pai disse na íntegra para Jesus, que é em Mateus capítulo 9, 22. Porque o Pai disse a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja que agora o Pai se coloca na condição daquele também que precisava receber algo de Jesus. Tem compaixão de nós. Porque até então todos os outros evangelhos direcionam o foco para o Filho. Mas o milagre, embora tenha sido englobado no Filho, não começa pelo Filho. Veja também em Marcos capítulo 9, 24, que o Pai clamou com lágrimas. Clamou com lágrimas. Aqui, para mim, já começa a verdadeira conversão deste Pai. Porque, segundo o que nós estamos lendo no Evangelho de Marcos, a fé que faltava estava no Pai. E a fé e o milagre que não acontecia no Filho tinha por precedente a falta de fé do Pai. Porque o Pai diz para Jesus: ajuda-nos, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E o milagre aconteceu exatamente a partir do momento que Jesus, olha para o Pai. E o Pai olha para Jesus e diz: eu creio. A partir desse momento, o Pai, então, ele revela a fé bendita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma conversão, há uma mudança do rumo, da estrada, da via para o milagre. Agora o Pai, ele está sendo curado da falta de fé. O primeiro milagre não está no Filho, o primeiro milagre está no Pai. Porque o Pai diz: eu creio, Senhor. Eu creio em Ti, Jesus. Eu sei que Tu, Senhor, é o dono da bênção, o que tudo podes, e que a cura do meu filho está na minha conversão. Então ele diz a Jesus, e isso só está no Evangelho de Marcos: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele roga a Jesus para ajudar na incredulidade dele, do Pai. E a incredulidade do Pai bloqueava o milagre que estava por vir sobre a vida do Filho. E veja que Jesus, ele não se dirige direto ao Filho, como todos fizeram, como os discípulos fizeram e todos pensavam, e os escribas pensavam. Jesus se direciona com foco para aquele que precisava de fé. E a fé teria que vir pelo Pai, o Pai do menino que sofria desde a infância, o menino que sofria, o menino que estava possesso por um demônio. Jesus então se vira para o Pai e diz uma coisa maravilhosa. Jesus vira para o Pai e diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Veja que a correlação nos trouxe um sentido e um foco diferente da primeira leitura. Na primeira leitura, o nosso foco era o Filho e o milagre no Filho. Agora nós entendemos que o coração do sermão, que pulsa
na mensagem de Jesus era a fé que foi trabalhada na vida e na conversão do Pai. Como que nós podemos aplicar agora tudo isso que nós estudamos? De que forma esta mensagem que nós estudamos e nos aprofundamos no coração do sermão, na mensagem direta que Jesus teve para aquela época, para os escritores inspirados pelo Espírito Santo, para os nossos dias atuais? Tudo é possível ao que crê. Às vezes eu não recebo aquilo que por direito Jesus me dá de pedir, porque a minha fé, por vezes, está desfocada. Está no lugar onde ela não deve estar. A minha fé é no meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. E tudo, aleluia, pode me acontecer. E tudo pode me trazer benefícios se eu tiver fé e fé no nome do Mestre amado Jesus Cristo. Espero que você tenha tido minutos de reflexão na palavra do Senhor e nos colocamos à disposição para que em palestras ou convites nós possamos, com um tempo maior, falarmos sobre o FOCA, um modelo que Deus nos deu ao coração.